Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. É uma satisfação tê-los vocês aqui mais uma vez no EduqueInox. E hoje aqui a gente vai abordar um tema muito importante, a famosa camada passiva. Agora era a hora que meu editor entrava e fazia aqueles loucos do EduqueInox top pra caramba, mas a gente ainda não tem, então vamos se contentar com isso. Para a gente dar início, né, nosso tema de tratamento de superfície do aço inoxidável, eu acho que o mais importante é a gente entender a formação, o que é de fato a camada passiva. E o que é a camada passiva? A camada passiva nada mais é do que a criação de uma camada protetora ali na chapa do inox. Igual a película de celular que vocês compram para proteger a tela do seu telefone, basicamente a mesma coisa. Cria-se uma película ali na chapa do inox que vai proteger a superfície do inox. Essa criação ela é feita através de uma reação química do oxigênio com o cromo. Lembre desse nome, cromo. Cromo é um composto químico presente na liga do inox, que ele é tipo o galã da novela das 8. É o personagem principal que diferencia o inox de todas essas outras ligas, que faz ele ser inoxidável. Um fato curioso, a gente fala que o inox ele é inoxidável, mas a criação mesmo da camada passiva é através de uma oxidação. Então o inox oxida, gente, ele oxida, entendeu? A camada passiva é uma oxidação controlada, na qual ela vai ser de boa, vai ser uma coisa que vai proteger o aço inox, beleza? Certo? Camada passiva é uma camada protetora ali na superfície do inox. Beleza, segundo ponto, como que essa camada é formada? A camada passiva ela é formada através de uma reação química. É uma reação química entre o oxigênio e o cromo. Lembra do galã lá da novela das 8? Quando o oxigênio ele bate ali na chapa do inox, ele começa uma reação com o cromo, onde forma um nome lindo que chama óxido de cromo. Esse óxido de cromo, traduzindo na nossa linguagem, é a nossa camada passiva. Camada passiva, proteção do inox, é igual óxido de cromo. Sim, eu sei que você está pensando. Você deve estar pensando que, Wendel, você falou que essa reação é uma reação do oxigênio com o cromo. Então, basicamente, ela se forma sozinha? Sim, cara, vocês estão certos. A camada passiva ela é autorregenerável, ela é tipo o Deadpool, que corta o braço, corta a cabeça e ela nasce de novo. Basicamente é isso. Só que o que acontece? Você precisa de ter uma força de oxidação ali, sabe? Tipo ter uma gasolina ali para essa camada formar de forma homogênea, de forma mais espessa, não tão fininha, entendeu? Sem falha. Então você precisa de fazer um processo que ele está sendo conhecido agora, né? Porque as pessoas estão exigindo mais esse processo, então ele está crescendo ali, que é o processo de passivação química. É um processo que a gente vai falar dele também, mas não nesse vídeo, em um outro momento, para a gente dar uma aprofundada e entender como que ele é feito, o porquê precisa dele ser feito, entendeu? Qual a importância dele. Bom, até aqui já vemos o que é a camada passiva, como ela se forma, que ela é autorregenerativa e agora um ponto principal, ela é destrutível, ela não é para sempre ali. O que acontece? Quando essa camada é formada ali, se você fazer alguma ação mecânica, um lixamento, até um arranhado, pode danificar ela. E o que acontece? Quando você danifica essa camada, se você não fazer um processo ali para ter ela de volta, de forma eficaz, de forma boa, você pode estar deixando o seu aparelho, né, o seu equipamento de inox ali exposto. Porque isso vai dar base para acontecer, às vezes, uma contaminação de ferro nela ali, porque ela não vai ter aquela camada protetora em cima dela. Então, você está abrindo, expondo o seu aço para possíveis problemas. E o que acontece? Quando
ocorre nessa destruição da camada passiva, começa a aparecer muitos problemas, às vezes dá contaminação, às vezes dá uma corrosão por pits, e aí muita gente chega lá e olha e fala, ah, esse inox aqui não presta não, esse inox aqui é falsificado, o inox não enferruja. Aí o que acontece? Esse inox ruim que às vezes vocês veem é o inox desprotegido, entendeu? Então quando essa camada ali ela se rompe, você está expondo o seu inox a possíveis danos. Então não é culpa do inox, é culpa do nosso tratamento ali nele, entendeu? É a nossa falta de entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então toda vez que a gente vai num cliente que está com um possível problema ali no inox, basicamente é a camada passiva. Quando você pega, por exemplo, uma chapa de inox que furou, cara, aquela chapa ela não furou do nada, entendeu? Aquela película que estava ali se rompeu por algum motivo, por alguma ação oxidante que teve ali e furou e começou a vazar. Não foi algo que aconteceu do nada. Então sempre que a gente vai num cliente, a gente tem que examinar o ambiente, examinar o que usa ali, até mesmo os processos de limpeza, porque as indústrias, nos processos de limpeza deles ali, né, nos famosos CIPs, às vezes usa algum produto, né, alguma solução que ela é extremamente agressiva no inox, que ele, quando você jogar ali, aparentemente não vai acontecer nada, mas com o uso contínuo dela ali, tipo assim, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 1 hora vai dar merda, entendeu? Vai dar ruim. Então a gente analisa tudo isso para poder dar uma questão lógica para o cliente, para a gente entender de fato o que aconteceu e a gente conseguir resolver da melhor forma possível e trazer aquela superfície tratada de novo para o inox, para o equipamento. Então é isso, pessoal, esse é o conteúdo de hoje, né? A formação e o que é a camada passiva. A gente trouxe ele de forma rápida, objetiva, sem enrolação, sem muita química, para qualquer um que vê o vídeo conseguir entender de forma fácil. Eu peço para você que se tiver alguma dúvida, se ficou algo que vocês querem que esclareça, se vocês estão com algumas situações que vocês precisam aí de algum tipo de conhecimento, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, que eu vou estar sempre olhando. E é isso, o Educa Inox está aqui para isso, para a gente levar conhecimento e através desse conhecimento vocês conseguirem agregar valor no trabalho de vocês e transformar esse conhecimento em resultado no trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença e espero que vocês curtam bastante e logo tem mais vídeo aí no canal.